Olá, esta é a sexta aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema será Geometria Espacial e hoje nós vamos estudar o sólido geométrico conhecido como cone, tá? Então nós vamos fazer algumas atividades, não vamos fazer todas porque os exercícios do caderno São Paulo Faz Escola volume 4 são muito extensos, né? Então a gente não precisa fazer muitos exercícios para poder pelo menos compreender uma parte do conteúdo, né? Então aí na aula de hoje nós vamos fazer a atividade 24, atividade 25 e atividade 27, tá? Então todas elas têm a ver com cone, alguns têm a ver com a área, né, a área lateral do cone, e outras têm a ver com o volume, tá? Então são os temas da geometria espacial. Bom, então vamos lá. Então comecei com esta daqui, né, que era uma atividade para fazer o recorte, fazer desenhos do cone, né, no papel sulfite. Nós vamos trabalhar com a ideia assim geral, né, então não precisa muito de fazer isso daí. Se vocês quiserem fazer os desenhos mais ou menos aí, pode fazer na apostila de vocês. Caso não queira, não há necessidade, tá? Então, a atividade 24 está falando assim, ó, vamos construir setores circulares a partir do círculo de 10 centímetros de raio desenhado numa folha de papel de sulfite. Observe que cada setor construímos também um setor de seu replementar. Ele está explicando aí o que é replementar. Dois ângulos replementares têm a soma de suas medidas igual a 360 graus. Só para lembrar, né, 360 graus é uma volta completa, né, que tem no círculo, certo? Também o cone faz parte da família dos corpos redondos, assim como o cilindro, que tem algumas características do círculo. O cone também tem, né? E aí ele pediu para fazer 4 tipos de cone de 60 graus. Que o setor circular, aí está o desenho que eu coloquei que não tem na apostila, né? O setor circular seria um pedaço desse círculo, né? Então o cone ele é composto por o círculo, que forma a parte da base, né, a área da base, e a parte lateral ela é composta por uma parte de um círculo. E essa parte de um círculo tem um ângulo que a gente chama de alfa, que está aí no último desenho. Esse ângulo que vai determinar a abertura, você vai ficar mais achatado, mais fininho, tal. Então quanto maior o ângulo, consequentemente o cone vai ficando diferenciado, né? Bom, então são 4 sugestões, não precisa fazer. Eu coloquei aí a forma planificada e a forma montada, né, que é o sólido 3D, né? Então tem o raio, tem diâmetro, assim como o círculo. Tem as fórmulas que eu coloquei do comprimento da circunferência, que é 2πr, né, que o r é o raio, π 3,14 ou 3, e a fórmula da área do círculo, que nós já relembramos do cilindro. Então coloquei novamente, que nós vamos utilizar, que é π vezes o raio elevado a 2, tá? A única diferença que tem aí no cone, além das outras medidas que nós já vimos, é essa medida da lateral, que é a altura da lateral, que é chamada de G, que é a abreviação de geratriz. Então essa medida aí da lateral, ela vai ser a medida que gerou esse cone, por isso que tem o nome de geratriz, certo? Bom, todos os cálculos que nós vamos fazer, essa geratriz vai ser igual a 10, porque na atividade 24 ele fala que o raio desse círculo teria que ser igual a 10 para gerar, o setor circular, na verdade, né? Para gerar esses cones. Então eu fiz aqui mais ou menos o que seria o desenho, né, dos 3 cones formando a parte lateral, e aí a partir daí nós vamos desenvolver a atividade 25, que
tem a ver com esses cones aí e o estudo da parte lateral dos cones e também da altura também, algumas outras coisas do raio e tal, esse tipo de coisa. Então a única coisa que a gente sabe é que a geratriz, aquela parte lateral, todos os 4 círculos, a medida é 10, né? Aí dobra-se isso aí forma a parte lateral do cone, né? Bom, se quiser fazer esse desenho aí que ele pediu para fazer o desenho no espaço da apostila, né? Se quiser fazer em mais ou menos, o ideal é que tenha transferidor tal, mas se não tiver, faz mais ou menos o desenho, já tá bom. Esse ângulo que está em volta é o ângulo que a gente chama de ângulo central do setor circular, certo? Bom, aí aqui na atividade 25, ele vai propor uma ideia fazendo com aqueles cones, né? Que foi planificado alguns cálculos, né? Então, a partir do ângulo, que são 4, aí fazer a área do setor circular, que é a área lateral do cone, o raio da base e a altura do cone, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de 1, e aí vai ficar para vocês fazerem os outros 3, né? Então, presta atenção que é um pouquinho complicado, porque não vai dar números exatos e tal, e eu vou manter o π como o valor do π mesmo, eu não vou colocar nem 3 e nem 3,14, que isso aí vai dificultar um pouco os cálculos, deixa o π do jeito que está mesmo. Bom, então eu vou fazer aqui, ó, a superfície da área lateral do cone, o raio dos setores que constitui a sua geratriz, que é a parte lateral. Aí agora a gente vai preencher esta tabela, eu vou fazer dos 120 graus aqui, tá? O cone com o ângulo de 120 graus. Bom, primeiro nós vamos começar fazendo o seguinte, né? Tudo que a gente faz lá depende do raio, né? Tanto a área do setor circular, a altura e tal. Então, nós vamos começar por aí. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenvolver a fórmula da área lateral do cone, pegando como princípio as fórmulas desenvolvidas no círculo, para poder fazer a parte lateral, que seria do setor circular. Então, a área lateral do cone, né, seria mais ou menos essa estrutura. Aquele alfa ali é o ângulo, né, que no caso lá a gente viu que foram 4 tipos, né, o G é a geratriz e o 2πr é o comprimento da circunferência, só o contorno à borda da circunferência. Todas as fórmulas foram já desenvolvidas. Se tiver dúvida, quiser consultar, tem lá os vídeos no canal. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei uma tabelinha, o arco é a parte, né, da circunferência, 2πr, e a área é π vezes o raio ao quadrado. O que nós vamos fazer? Isso é para o círculo, né? E aí nós vamos colocar na parte de baixo ali, na linha de baixo, eu coloquei 2πg, porque esse g está fazendo o papel do raio no setor circular, certo? No caso da área lateral do cone, e o AL ali é para a gente desenvolver uma fórmula para a área lateral deste cone. Partindo do princípio daí, a gente vai tentar fazer. Como nós vamos fazer? Aplicando regra de 3, né? Que é uma relação de proporcionalidade, né? Então nós vamos fazer a L que multiplica 2π raio e 2πg que multiplica πr ao quadrado, né? Como são letras diferentes e tal, eu vou deixar somente indicado. Então vai ficar L vezes 2πr e igual a 2πr vezes 2πg, certo? Como o objetivo é encontrar uma fórmula para esse AL, esse 2πr está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir, né? Então eu vou dividir e vou ver se dá para simplificar, porque dá para perceber que tem algumas coisas parecidas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o quadrado, só o quadrado, porque R a segunda é como se fosse R que multiplica R, né? E embaixo eu só tenho um R, né? Se eu tivesse R ao quadrado, aí dava para cancelar os dois. Então eu só cancelei o R de baixo com o quadrado de cima. E outra coisa que dá para fazer é o 2 com 2, porque é igual, e o π com o π, que também é igual. Ou seja, a área lateral do cone pode ser dada por essa fórmula, pelas letras que sobrou aí, né? πrg. O π é o que a gente já conhece, né? O 3 é o 14 ou 3. No exercício aqui nós vamos usar 3, né? Para o próximo exercício que nós vamos fazer. E o raio é a medida do centro até a borda, que é do círculo, e o G
é aquela geratriz, certo? Então essa é a fórmula da área lateral que nós vamos usar para preencher a tabela. Bom, continuando, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Já coloquei tudo aqui, então vamos lá, eu vou explicando em cima aqui. Bom, vamos lá. A parte calculando o raio, que tudo a gente vai fazer vai depender do raio aqui. Então vou fazer o que? A razão do setor circular. Eu coloquei como AS, né? A área do setor circular. Então o alfa, né, vai ser igual a sobre 360 graus. Ou seja, porque tem uma razão lá, né, conforme o ângulo que eu vou usar. No caso eu vou fazer do 120, mas é a mesma coisa. E aí a gente acha uma razão que fica mais fácil de fazer os cálculos. Então aqui eu vou colocar 120 sobre 360, que é o total, né? Então vou ver qual razão que dá isso aí, porque não vai ser o círculo completo, vai ser uma parte, né? Pode ser um terço, pode ser um sexto, um oitavo do círculo. Aí a gente vai ver aqui que fica mais fácil. Eu cancelei o grau com grau, 0 com 0, e aqui eu vou simplificar 12 por 12. 12 dividido por 12 dá 1 e 36 dividido por 12 dá 3. Isso significa o quê? Que se o setor circular for igual a 120 graus, isso equivale a um terço da área, um terço do comprimento e assim vai, tá? Bom, aí na sequência, o que eu fiz aí? Como a gente precisa calcular o raio para poder fazer a continuidade do exercício, então eu coloquei a fórmula do comprimento, 2πr, vezes um terço. Por que eu coloquei um terço? Porque 120 graus corresponde a um terço de 360, né? Então no lugar do raio eu coloquei 10, porque ele falou que o raio daquele círculo lá no começo é igual a 10, então fica 2π 10, um terço. Multipliquei primeiro, 2 vezes 10 dá 20, então vai ficar 20 π vezes um terço. Como não dá para dividir, não dá para simplificar nada, então fica 20π vezes 1, vai ficar 20π sobre 3. Esse é o comprimento da circunferência, certo? Por que eu fiz isso? Aí eu vou substituir de novo para poder calcular o raio. Repara na terceira coluna, no lugar do comprimento eu coloquei a resposta que nós chegamos aqui, que é o C, né? Que é um terço do comprimento da circunferência. Então vai ficar 20π sobre 3 igual a 2πr, que é a fórmula do comprimento da circunferência, não é? Esse 2π ele está multiplicando, ao contrário de multiplicar, dividir, tá? Então aí eu dividi aí o 2π, aqui dá para cancelar π com π, né? Então já sobra só números aí inteiros, né? Aí vai ficar 20 terços dividido por 2. Dá para dividir 20 por 2, né? Porque o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Só tem na fração de baixo, só tem o 2 mesmo, né? Então vai ficar 20 dividido por 2, dá 10, né? 10 sobre 3. Então o raio desse primeiro cone é igual a 10 sobre 3. Vai ter que fazer isso em todos, tá? Então por isso que eu falei, os exercícios são um pouco longos, né? É uma característica dessas apostilas mais antigas. Nessa do quarto bimestre, eles não reformularam nada. Eles pegaram a apostila de 2009, que já estava bem antiga, e colocaram. Perceba que os exercícios também é dessa época, 2003, 2004, 2010, né? Então é desta época aí, tá? Então esta é a primeira parte. Agora vamos para as outras partes. Tem mais, né? Agora nós vamos calcular a altura, tá? Porque tem que calcular o raio, acabamos de calcular, a altura e a área do setor circular. Vamos lá, eu coloquei a altura, que a altura já é um pouquinho mais difícil, a gente já termina e aí faz a parte da área lateral, que a gente já fez a fórmula, né? Que é πrg, né? Bom, então eu fiz o desenho só para ficar mais fácil da gente poder entender, não precisa fazer, tá? Mas para calcular a altura, a gente percebe que a altura, que é a medida que eu chamei de h, o raio da base e a geratriz, que já tem aí as medidas, o raio a gente acabou de calcular, né? Isso aqui forma um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo nós podemos aplicar Pitágoras, né? Então nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale esse h. E aí o problema da maioria dos exercícios aqui, para calcular esse h, vai ter que lembrar a fatoração de raízes, né? A simplificação de radicais de raízes que não dá exata, para você poder simplificar. Bom, então vamos lá.
Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar 10 ao quadrado é igual a 10 sobre 3 também ao quadrado, mais h ao quadrado. O objetivo é achar o h, né? Então, fazer 10 vezes 10 dá 100, e aquela fração 10 terços que é o raio, né? 10 terços ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100, e 3 ao quadrado dá 9, né? Então, vai ficar desta maneira aqui, né? 100 é igual a 10 sobre 9, mais o h ao quadrado. Para ficar mais fácil aqui, né? Como a gente tem o 9 ali, a fração ali, né? Então é melhor a gente fazer a operação contrária, que é multiplicar tudo por 9, né? Multiplicando tudo por 9, a gente elimina a fração e aí fica um pouquinho mais fácil de fazer. Então 100 vezes 9 dá 900, né? 100 nonos vezes 9 cancela, né? O 9 com 9 sobra só o 100. E 9 vezes o h ao quadrado dá 9h ao quadrado, né? Então, agora o que eu vou fazer? Esse 100 ele está somando, ao contrário de somar, subtrair. Então, fica 900 menos 100 costuma dar 800. Aí eu tenho que fazer 800 dividido por 9, né? Para encontrar essa resposta. Como 800 não dá para dividir por 9, né? Então, aí a gente vai deixar dessa maneira e vai tentar simplificar esta fração. Eu deixei do jeito que está aí, eu já fiz a simplificação aqui do lado, né? Eu tenho que fazer a raiz disso daqui, né? E aí, então, eu já fiz a fatoração usando o 900 mesmo aí, né? Então, vamos lá. O 9 fica mais fácil que o 9 tem raiz, né? Senão a gente tem que fazer duas vezes aí. Então, eu fiz aqui o processo da fatoração. O que é? Eu peguei o 800 e dividi por fatores primos. No caso aí eu usei só 2 e 5, que o 2, todo número par dá para dividir por 2, e todo número que termina com 5 dá para dividir com 5 ou 0 também. Poderia começar com 5, mas eu preferi começar com 2, né? Então a gente percebe que deu para dividir 800 5 vezes por 2 e 2 vezes por 5, tá? Então eu vou separar de 2 em 2 aqui dentro, estou fazendo bem passo a passo, tá? Dentro da raiz, né? Então, ó, você percebe que apareceu 2 ao quadrado e um 2 ficou sozinho, né? E o 5 ao quadrado também, porque aparece duas vezes lá, tá? Como eu estou fazendo a operação contrária da raiz, então eu vou cancelar esses quadrados aqui, né? Com a raiz. Então, significa que 2 ficará dentro da raiz e os outros eu vou conseguir extrair, porque o contrário, né? A operação contrária da raiz é a potência, né? A raiz de 9 a gente consegue calcular, que é igual a 3. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5, que foram os quadrados que eu extraí, vezes a raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20, né? Então, vai ficar 20 raiz de 2 sobre 3. Esta que seria a altura, bem dificinho o exercício, né? Então, agora só sobrou a área lateral, a área do setor circular, né? Provavelmente todos os exercícios você tem que fazer esse processo inteiro aqui, viu? Bem complicadinha essa apostila aí do quarto bimestre, mas vamos lá, né? O material que deu a gente vai tocando o baile aí, né? Agora, calculando a área lateral, como a fórmula já foi desenvolvida, que a área lateral é 2π, πrg, né? Então, o π eu vou deixar do jeito que tá, para não ter que multiplicar por 3 ou por 3 igual a 14. Só vou substituir o raio e o g, que é a geratriz, todos eles, o g vai ser 10, tá? Então, vai ficar π vezes 10 sobre 3, que é o raio, vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, né? 100 vezes π vai dar 100π. Então, a área lateral é igual a 100π dividido por 3, certo? Aí tá bom aí do jeito que está assim, né? Para não complicar muito. Então, o que vai ter que fazer? Você vai ter que pegar aquela tabela e preencher todas essas informações, né? Eu fiz o primeiro, tá? E aí vocês tentam completar os outros. Qualquer dúvida, vocês sabem o caminho que tem que fazer, né? Bom, então essa é a parte aí dos cálculos que nós vamos ter que fazer. O problema desse exercício, ele é um pouquinho difícil porque tem que trabalhar a ideia de frações e também tem que trabalhar a ideia de raízes não exatas, né? Então, simplificação de radical que a gente viu, então dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, por isso que eu optei por colocar só mais um exercício para a aula de hoje,
para não ficar muito extenso, muito trabalhoso para vocês poderem fazer. Mas antes disso, né, nós vamos assistir um vídeo para achar a relação entre o cilindro e o cone, para a gente conseguir desenvolver a fórmula. O vídeo vai ser o mesmo que a gente assistiu a aula anterior, para entender a relação da pirâmide com o prisma, né? Então agora nós vamos ver o cilindro, que o cilindro a gente sabe como que calcula a fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura. Então aí ficaria π vezes raio ao quadrado vezes o h, né? Que é o π vezes o raio ao quadrado é a área do círculo. Agora nós vamos ver qual é a relação do cone com o cilindro, para a gente poder desenvolver a fórmula, tá? Então eu vou colocar um videozinho aqui, rapidinho aqui do YouTube, só um pedaço dele, e aí a gente tenta analisar esta ideia aqui, tá? Joaquim, se os cones pertencem à mesma família das pirâmides, então a fórmula que calcula o volume do cone é a mesma que calcula o volume da pirâmide. Ou seja, o volume do cone é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. É isso? Exatamente, Zeca. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer a mesma experiência que nós fizemos com o prisma e a pirâmide. Veja, eu tenho aqui um cilindro e um cone, ambos com a mesma base e a mesma altura, certo? Certo. E se a fórmula estiver certa, será necessário o conteúdo de 3 cones para encher o cilindro. Exatamente. É só fazer para ver. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Deu certo, né? De fato foram precisos 3 cones para encher o cilindro. O que prova que a fórmula está correta. Ou seja, para determinar o volume de um cone... Bom, a gente já viu o pedacinho aí, né? Então a gente só vai deduzir aqui a fórmula. Então a gente percebeu que a relação, assim como da pirâmide, né? A pirâmide e o cone faz parte do mesmo grupo, né, de famílias, né? Então o volume é feito da mesma maneira. Então a relação é de 3 cones para um cilindro, ou de 1 para 3, né? Tanto faz a ordem, né? Então a forma do cilindro a gente já viu, já estudou, né? π vezes o r ao quadrado, que é a área do círculo, vezes h. O cone vai ser a mesma coisa, só que é 1/3, né? Porque a relação é para 3 cones o volume de um cilindro, desde que ele tenha a mesma característica, que é a altura e a base igual, né? Então aí no caso aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai dividir por 3, né? Igual a gente fez na fórmula da pirâmide, certo? Por isso que eles fazem parte da mesma família, tá? Então agora nós vamos fazer um exercício da VUNESP 2007, tá? Tá na apostila, infelizmente está incompleto, mas aí eu coloquei ele aqui na apresentação completo. E aí se você quiser acrescentar, pode acrescentar, se não quiser, faz só os cálculos aí no espaço que tem da apostila aí, tá? É um exercício um pouquinho difícil, então por isso que eu preferi colocar só um aqui. Então ele completo, que deveria estar na página 178, mas só está um pedaço. Eu não sei o que aconteceu. Só está o pedaço de cima, aí está mostrando a figura, não tem figura, não tem nada, né? Mas bom, vamos lá. VUNESP 2007. Em uma região muito pobre com escassez de água, uma família usa para tomar banho um chuveiro manual, cujo reservatório de água tem o formato de um cilindro circular reto com altura de 30 centímetros, e a base, né, a base de 12 de raio. Tá lá mais ou menos o esquema, né? Seguindo de um tronco de pirâmide reto, cujo as bases dos círculos paralelos de raio igual a 12 centímetros e 6, respectivamente, e altura 10 centímetros, conforme mostra a figura. Então a figura está mostrando mais ou menos como é o reservatório, e aí depois a gente vai destrinchar aí mais ou menos aí, tá? Uma coisa que tem diferente é o que é chamado de tronco da pirâmide, que eu já explico mais detalhes para vocês. Então vamos lá. Por outro lado,
em uma praça de uma certa cidade, há uma torneira gotejando que provoca o desperdício de 46,44 litros por dia. Considerando a aproximação de π igual a 3, determine quantos dias de gotejamento são necessários para que a quantidade de água desperdiçada seja igual a usada para 6 banhos, né? Então aí a gente vai ter que ver o reservatório aí, né? Ou seja, encher completamente 6 vezes o chuveiro manual. Tem uma conversão aqui que nós já fizemos, né? Mas colocou aí que é 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. A gente fez naquela aula, eu peguei um vídeo do YouTube aí também para a gente poder mostrar. A gente viu essa relação aí de conversão de unidade. É um exercício bem complicado, né? Então tenha um pouco de paciência, né? Porque essa apostila é bem pesada, tem bastante exercício veste e tal. Então eu peguei alguns aí, fiz uma diagonal. Então vamos lá. Então aqui na verdade nós vamos calcular separadamente, né? Então nós vamos primeiro calcular o cilindro para depois calcular o tronco do cone, tá? Então o que seria o tronco de cone aí, né? A gente percebe que está um cone, mas não está completo, tem uma parte que foi retirada nele, né? Então nós vamos começar fazendo o cilindro, que é mais fácil, né? E depois a gente vai para o tronco do cone, que é um pouquinho mais difícil. Então vamos lá. O volume do cilindro, como a gente viu lá, é π vezes o r ao quadrado vezes a altura. Então eu vou deixar já indicado lá, o 3 é o valor do π, o 12 é o raio da base, né? Tá lá no desenho, e o 30 a altura. Então aí faz o cálculo, anota o resultado aí, e essa unidade vai dar em centímetros cúbicos, né? Que eu tenho centímetros quadrados aqui do lado do 12, vezes os centímetros a primeira, aplicando a propriedade de potência, vai dar centímetros cúbicos, certo? Marca aí a unidade também. Se não quiser colocar aí, coloca a unidade no final, porque no final a gente viu que tem o dado lá, a gente precisa fazer a conversão. Bom, agora o volume do tronco, tá? Que é um pouquinho difícil de fazer, mas vamos lá, tenha paciência. Eu fiz o que? Na parte de baixo, eu peguei a imagem que completa o cone total, né? Porque a gente percebe que lá na primeira imagem não tem esse bico aí da parte de baixo. Como que a gente vai fazer para calcular o volume desse tronco de cone? A gente vai pegar o cone maior, que é composto por essa parte que não existe na imagem, e tirar aquele cone menor, que é aquele setorzinho que está só pontilhado, que ele não tem, né? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa descobrir qual é a altura X, porque a gente sabe que um pedaço do desenho é 10 centímetros de altura, foi dado no exercício, mas essa medida X a gente não sabe. Como que nós vamos fazer para calcular? Aqui eu completei o desenho, você vai perceber que forma dois triângulos retângulos, né? Então a gente pode fazer aplicando o que é conhecido como semelhança de triângulo. Então eu fiz o desenho aqui novamente, já com as medidas. O 12 é o raio que está lá no desenho, né? O 6 é o outro raio, porque tem dois raios no caso aí do tronco, né? A medida 10, que é a altura, e a medida X, que é o que nós precisamos descobrir, tá? Então, aí aplicando a relação de semelhança, os lados paralelos aí, né? 12 está para 6, assim como o triângulo maior, né? É 10 mais X, certo? Que é a medida da base, né? E 6 e o X, que é o triângulozinho menor, né? Então aqui a gente resolve por regra de 3. Então 12 vezes X dá 12x, e 6 vezes 10 dá 10, 6 vezes x dá 6x. Ou seja, vai ficar assim, né? Vai ficar 60 mais 6x, tá? O objetivo é encontrar o x, então eu vou isolar esse x, está somando, passa, subtraindo, então fica 12x menos x vai dar 6x, 6x igual a 60, ou seja, 6 vezes o número que dá 60, esse x é igual a 10, tá? Então aquele pedaço que está faltando é 10, então nós vamos fazer o volume de dois cones, vou deixar indicado para vocês. O primeiro cone, que vai ser o maior, para dar o volume do tronco, né? O maior vai ser 10 mais 10, que é a altura 20,
né? E o menorzinho vai ser a altura só 10, que é o valor desse x que a gente acabou de encontrar. Então eu vou deixar indicado e aí vocês tentam fazer o volume do cone, né? Então vamos lá, o volume maior, né? Então perceba que a fórmula é a mesma coisa, né? Π vezes o raio elevado a 2 vezes h dividido por 3, né? Dividido por 3, porque a gente viu lá, acabamos de ver no vídeo, né? Que é a relação de um cilindro igual ao volume de 3 cones, né? Então, substituindo os valores, né? Então vai ficar 3, o 12, que é o raio maior, né? Elevado ao quadrado, vezes 20, porque um pedaço é 10, e mais o 10 que a gente calculou, dividido por 3, né? Se quiser simplificar o 3 com 3, já pode simplificar, que aí fica mais fácil de fazer também, tá? Se não quiser fazer, pode fazer, depois dividir por 3. Agora, o volume do cone menor, né? As medidas vão mudar um pouco, né? O π continua sendo o mesmo, o raio, que é aquele raio menor que tem lá na base do reservatório que ele falou, e a altura é 10, que foi o x que nós acabamos de calcular, né? Então você vai calcular os dois volumes e no final você vai fazer a subtração para dar o volume do tronco, né? Que vai ser o volume maior menos o volume o menor aí, né? Então aqui na coluna aqui eu coloquei maior duas vezes, né? Coloca menor, tá? Que é o cone menorzinho que tem aí, certo? Então faz a subtração dos dois resultados. Acabou? Não, ainda não. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Para calcular o desperdício, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular o volume total desse reservatório, que vai ser o volume do cilindro, que é a primeira parte do cálculo, e o volume do tronco. Você vai somar os dois resultados. Para ver o desperdício, que é o que ele perguntou lá, quantos dias que equivale o desperdício daquela torneira gotejando para o chuveiro, né? Comparando com o chuveiro, a gente vai ter que converter de centímetros cúbicos para litros. Como a relação é de 1000 para 1, tá? Então aí vai estar em centímetros cúbicos, basta dividir por 1000 para transformar para litros, né? Então o número que dá aí depois dessa soma você vai dividir por 1000 para transformar para litros. Aí sim, depois de fazer tudo isso, aí com certeza vai calcular. Aí eu vou calcular o dia, né? Eu coloquei 6 porque ele fala que são 6 vezes os banhos lá, né? Então você vai fazer 6 vezes o volume total. Esse volume total tem que estar em litro, porque o desperdício que ele falou da torneira está em litro, né? Então vai ficar 6 vezes o volume total, que é a soma dos dois resultados, dividido por 46,44, que é o desperdício de litro por dia. Aí vai dar um total de dias feito aí, pesado, né? Então aí faz os exercícios, tira as dúvidas, qualquer dúvida aí pode usar o WhatsApp para a gente poder auxiliar, mas é um exercício bem complicado, bem puxado, né? Mas se você conseguir fazer pelo menos parte desses exercícios que está aí nesse caderno, eu creio que para o Enem e para a ETEC você vai tirar de letra, e da AP também, né? A AP é um nível bem mais fácil do que esses daí, né? Bom, então é isso, tá? Eu selecionei alguns, aí a próxima aula nós vamos fazer a esfera, aí a gente finaliza o caderno São Paulo Faz Escola. Eu não vou fazer todos os exercícios, tá? Porque você percebeu que o nível é bem pesado, né? Bem difícil comparado com os outros, né? Bem complicado alguns exercícios. Então aí a gente vai fazer uma diagonal dos exercícios que falam sobre a esfera. Bom, então é isso. Até!